Amém, irmãos? Uma grande bênção estarmos juntos mais uma vez. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Na semana passada, capítulo anterior, nós acompanhamos o retorno de Noemi e Ruth. Elas estavam em Moabe e nós acompanhamos toda a sua trajetória de volta a Belém, a casa do pão. E aprendemos que Deus é justo e na mesma medida também é misericordioso. E aprendemos que Deus ele se lembra do seu povo, porque no capítulo 1, no verso 6, você se lembra, Noemi diz que ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo. E no final do capítulo 1, nós temos a seguinte frase, que elas chegaram no começo da colheita da cevada. Então, de fato, o que elas ouviram falar no capítulo 6, elas testificaram quando chegaram lá, porque era assim o começo da colheita. E se era o começo da colheita, com certeza haveria alimento. Então, nós vamos fazer a leitura em Ruth, capítulo 2, do verso 1 ao 23. Acompanhe na sua versão. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar as espigas atrás daquele que me permitiu fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, por acaso, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Sei que você deixou pai, mãe, até onde nasceu, e veio para um povo, antes disso, que você nem conhecia. O Senhor me pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa tua serva, e eu nem sou como uma das tuas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma o pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela os apanhe e não a repreenda. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada.
Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado, um de nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: e também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo, poderiam maltratar de você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até a colheita da cevada e do até quando a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Amém, irmãos? Um pouco longa na nossa leitura, mas é muito bom para que a gente possa entender todo o panorama. Porque elas voltaram de Moabe, chegaram a Belém em casa de pão e viram de fato que era o começo da colheita. Então nós conseguimos observar ali no verso 1 que o autor, ele apresenta Boaz. Até então, Boaz não tinha aparecido na história. Nós estávamos acompanhando Noemi e Ruth, depois de tudo que aconteceu. Então ele apresenta Boaz e fala ali quem era Boaz, né? Você pode ver aqui de novo. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque. Então é um homem que tinha posses. O nome de Boaz significa força, vigor. E também, interessante, é o nome de uma das colunas do Templo de Salomão. Naquela época, os templos tinham muitas colunas grandes e era um costume que essas colunas tivessem nomes que tivessem um significado. E como o nome de Boaz significava força, com vigor, uma das colunas do Templo de Salomão foi dada esse nome. E no verso 2 e 3, ele continua então a história. Ele introduz um personagem que nós ainda não tínhamos contato, que foi Boaz, e disse que ele era um homem importante, com muitos bens, e ele então continua a história. E nos versos 2 e 3, como nós acompanhamos, a gente consegue ver a disposição de Ruth em trabalhar, irmãos. Ela chega com aquela situação difícil, depois de tudo que aconteceu. Então ela chega ali a Belém, casa do pão, e ela sabia que não ia ser fácil, irmãos. 2 mulheres sozinhas. Ela sabia que, muito provavelmente, os israelitas iam olhar torto para ela, porque era uma moabita. E o povo de Moab era constante inimigo de Israel. Então, assim, imagine você essa situação. Chegando num local onde não conhecia ninguém, só Noemi, e todo aquele povo ali que era inimigo do seu povo. E eles sabiam que você era moabita. Então, assim, existia com certeza um olhar. E fora que podia ser perigoso, né, irmãos? Era um perigo constante. 2 mulheres sozinhas naquela época, e nós vamos abordar um pouco disso depois. Você pode perceber aqui que no verso 3, ele usa a expressão por acaso, né? Por casualidade. Ou seja, isso causa um pouco de estranheza para nós, visto que as coisas que o Senhor faz não são por acaso. Nós vimos já no capítulo 1 e vamos ver por todo o livro de Ruth como o Senhor está controlando toda a história. Ele tem o domínio de tudo. Então, como que o autor diz por acaso? Essa é uma mera expressão, irmãos, também de ironia. Mas ele queria dizer com isso que Ruth não tinha planejado aquilo. Ruth não sabia para onde ia. Ela simplesmente foi. Então o autor, já
suspeitando que nós vamos entender, porque é o contexto de todo o livro, que Deus está controlando tudo, então ele diz por acaso, mas nós sabemos ali que era o Senhor. E os estudiosos dizem que muito provavelmente o autor desse livro é Samuel, o profeta Samuel. Nós não temos certeza, o texto também não diz isso, mas por todas as características do texto e também o tempo que tudo aconteceu, eles dizem que muito provavelmente Samuel foi o autor desse livro. E já nos versos 4 a 7, irmãos, nós vemos Boaz e os seus empregados. Um diálogo aí de Boaz com os seus empregados. E nós percebemos que Boaz abençoa os seus empregados. Nós percebemos que Boaz ele conhece também os seus empregados, porque ele percebe Ruth, uma pessoa diferente, e ele trata bem os seus empregados. Coisas que também nós vamos ver no decorrer disso. Então, irmãos, é muito interessante. Nós já vemos que Boaz é um homem diferenciado. Ele chega de Belém e já abençoa os seus funcionários, os seus empregados. E eles respondem também abençoando a Boaz. E ele percebe ali Ruth, porque Ruth estava, lembra que nós lemos o texto, e ele diz que ela estava atrás dos ceifeiros. Era um costume também que nós vamos ver depois. E o encarregado, irmãos, tinha os empregados e tinha o chefe dos empregados ali, o encarregado. E Boaz, sendo o dono, chama ali o encarregado, e esse encarregado faz um relato de Ruth. Diz que ela pediu para colher, chegou ali e disse que pediu para colher o que sobrava, atrás dos ceifeiros. E disse também como Ruth se esforçou. Esse nós percebemos que foi o relato daquele encarregado. É possível, irmãos, que Noemi tenha contado para Ruth sobre a lei da colheita. É possível, o texto não diz isso. Mas, fazendo uma pequena pesquisa, eu também pude perceber que isso não era um costume só de Israel. Outras regiões tinham esse costume. Que costume é esse? A lei da colheita. Eu não sei se o Lucas conseguiu. Nós vamos ler Levítico, capítulo 19, 9 e 10. Existia uma lei da colheita. E nós vamos perceber que lei é essa. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas no canto dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair, lembram? O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então nós vemos que essa prática que nós vimos aqui no texto fazia parte do costume. E qual era esse costume? Imagine você aqui na nossa igreja, esse quadrado aqui de cadeiras, e os ceifeiros que vinham trabalhando, eles vinham colhendo, tudo onde está as cadeiras aqui. Mas os cantos da parede onde ainda tinha plantação, eles não colhiam. E também, conforme eles iam trabalhando e caíam algumas espigas, eles também deixavam, mesmo que elas estivessem boas. Por quê? Por causa do mandamento da lei mosaica, já antes, dizendo para que eles deixassem para os estrangeiros e para os pobres. Já era um cuidado de Deus ali, até com aqueles que não faziam parte do seu povo. Então, foi isso que aconteceu. Então, é possível que em Moabe, onde também tinha tido algum contato com essa lei de colher as espigas. O texto não fala. Fato é que ela foi colher, e o texto diz que ela ia pedir para colher atrás dos ceifeiros, justamente se fazendo valer dessa lei, desse costume. Então, é muito interessante isso, irmãos, mais interessante o cuidado de Deus, como que Deus já tinha o controle de tudo. Nós pulamos, então, do verso 8 ao 13, o diálogo agora de Boaz com Ruth. Nós percebemos, irmãos, quando lemos nesses versículos, um tom de cuidado e preocupação na fala de Boaz. Porque ele disse esses 5 pontos aqui. Não vá em outro campo. Fique com as mulheres. Preste atenção onde elas vão.
os homens não vão te incomodar. E o quinto, a sede. Você percebe ali uma preocupação de Boaz. Por quê? Ele entendia que ela era uma mulher estrangeira e sozinha. Além de todo o contexto que já havia e de todo o relato que ele tinha tido do seu encarregado, Boaz sabia dos perigos também de estar no campo. Em Juízes 19, depois você lê 22 e 30, nós vemos, irmãos, maldade contra as mulheres indefesas e viajantes. E eram homens maus da tribo de Benjamim, do povo de Israel, aonde mulheres viajantes que estavam sozinhas, ou até mesmo que chegavam à cidade, estavam indefesas, elas eram muito possivelmente violentadas e maltratadas. E nesse caso aqui de Juízes 19, ela até veio a morrer. Então, por isso nós entendemos, então, depois, essa preocupação de Boaz e esse cuidado, entendendo que Boaz estava ali sendo diretamente usado por Deus. Fazia parte de todo o plano de Deus esse cuidado com Ruth e também com Noemi. E Boaz, irmãos, todas essas características que nós vemos em Boaz apontam para quem? Aponta para Cristo. Porque Boaz é um tipo, é uma representação de Cristo. Isso é muito interessante. Então, nós vemos ao longo do texto algumas características de Boaz que vão apontar diretamente. Tirando o fato principal, que ele é chamado de remidor ou resgatador, ali naquele caso de Noemi e Ruth. Mas o nosso Jesus é o nosso remidor e o nosso resgatador. Então, nós entendemos por que desse tipo, por que desse apontamento. E agora Ruth, irmãos, nesse mesmo diálogo, Ruth fica curiosa, porque está sendo tão abençoada, já que ela é estrangeira. Você viu no texto que ela se inclinou, se curvou em sinal de humildade, ali espantada. Meu Senhor, eu não entendo por que o Senhor está sendo tão bondoso comigo. E na resposta de Boaz, irmão, no verso 11, para mim é um ponto alto desse texto, onde nós estávamos falando sobre essa característica e como Boaz aponta para Cristo. Ele faz duas coisas aqui, irmãos. Ele, no verso 11, ele traz a lembrança de Ruth, a sua trajetória, e ele exalta o Senhor, pois ele é o refúgio daqueles que o buscam. Eu queria ler o verso 11 com você novamente. Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Sei que você deixou pai, mãe, a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Irmãos, Boaz poderia trazer toda aquela benfeitoria, todo aquele bem que ele tinha feito para Ruth, para ele mesmo. Podia se gloriar do bem que estava fazendo, mas ele não. Ele apontou para o Senhor e disse para Ruth que o Senhor te abençoe, porque você veio buscar refúgio nas asas do Senhor. E isso é muito interessante. As palavras de Boaz trouxeram refrigério para a alma de Ruth, porque Ruth sabia que não merecia. Nós lemos no texto, pelo menos 2 vezes ela falando: por que o Senhor age com tanta bondade comigo, se eu nem sou uma das tuas servas? Então aqui nós vemos de novo a humildade de Ruth. E como as palavras, ela cita isso, que as palavras de Boaz trouxeram refrigério para a sua alma. Você lembra quais outras palavras que trazem refrigério para a sua alma? São as palavras do Senhor. Por isso Boaz também é apontado como Cristo. Irmãos, do verso 14 ao verso 18, Boaz usa de estratégias. Nós vemos aqui algumas estratégias que Boaz usa. Ele chama a Ruth na hora da refeição. Ou seja, Ruth estava isolada. Como ela não fazia parte dos empregados, muito provavelmente na hora que eles se reuniram para comer, Ruth ficou afastada. Então o que Boaz chama? O texto diz, ele chama Ruth
para perto. Ela senta com eles e ela se fartou até sobrar. Lembra? E eu quero que na sua mente não fique essa sobra, que o texto diz, como um resto de comida, até porque a comida era diferente. O texto diz ali de grãos tostados, muito possivelmente pães sem fermento. Então, essa comida que ela teve ali com fartura e que ela não comeu, ela juntou. E lembra que ela levou, no final do texto, ela levou para Noemi? Boaz espera Ruth ir ao campo, e essa foi uma grande estratégia dele, para que ela não ficasse constrangida, irmãos. Depois que eles se alimentaram, possivelmente a hora do almoço, ela voltou para o campo e Boaz chama ali os seus empregados e pede para que eles deixarem mais espigas nos feixes e para que eles também deixassem cair mais. Para quê? Para que ela fizesse esse trabalho de colheita, já que ela estava vindo atrás dos ceifeiros. E assim Ruth aumentou a sua produção em quase 25 quilos. Ruth então encerra, irmãos, o dia voltando para casa, levando comida que sobrou para Noemi. Olha o cuidado de Deus com duas mulheres que não tinham perspectiva. Elas estavam voltando, depois de toda aquela tragédia, chegam a Belém, a casa do pão, e elas já têm uma boa notícia. Era o começo da colheita. E depois ali, cada passo que Ruth foi dando, cada avanço, nós podemos observar no texto ali o cuidado de Deus. E então, irmãos, do verso 19 ao verso 23, Ruth conta tudo que Deus fez através de Boaz. Traz esperança a Noemi. Ou seja, ela volta para casa. Ela volta para perto de Noemi depois dessa colheita, depois de quase 25 quilos, e conta para Noemi, como nós lemos no texto, tudo o que aconteceu. E Noemi, então, naquele momento, seu coração começa a se encher de esperança, irmãos. Porque ela diz, então, que Boaz é um resgatador, é um remidor da sua família. Olha como todas as coisas começam a se encaixar, como que todo o cuidado de Deus, e mais uma vez, como não era por acaso, como o Senhor tinha todo o controle de tudo que estava acontecendo. Cada passo dessa história, o Senhor vinha controlando. Irmãos, o que nós aprendemos com o livro de Ruth, então? Pelo menos no capítulo 2 tem muito mais. Que é preciso confiar no Senhor em dias maus. E talvez nesse dia a paciência, irmão, seja a nossa professora. Não porque nós a escolhemos, mas porque fomos levados a ela pela própria providência de Deus. E quando esse dia chegar, então, nós vamos nos lembrar melhor de Romanos capítulo 5. Eu quero que você abra rapidinho a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Nós vamos perceber. Romanos capítulo 5, do verso 3 ao verso 5. Romanos capítulo 5, do verso 3 ao verso 5. Diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas eu vou ler aqui o verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, que palavra maravilhosa. Quando nós aliamos essa palavra a tudo que aconteceu nesse texto, entendendo que nós precisamos confiar no Senhor em dias maus. Quem de nós aqui ainda não passou dias maus, irmãos? Quem de nós leva uma vida muito tranquila, a ponto de não ter problemas? Sejam esses problemas financeiros, sejam esses problemas
muitas coisas na cabeça, muitos problemas, tantas coisas para resolver, seja a sua preocupação com os filhos ou parentes, enfim, a sua vida tem diversos problemas. As nossas vidas têm. E o que nós fazemos quando os dias mal chegam? Nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. Porque a história não corre solta, irmãos. O Senhor tem nas suas mãos o nosso caminho. Imagine você, acho que todos aqui conhecem um labirinto. Um labirinto, você pode imaginar um quadrado com uma entrada e uma saída. E dentro desse espaço, vários caminhos que confundem facilmente. Imagine que Deus está ali de cima olhando. E nós podemos perceber isso aqui no livro de Ruth. Deus ali de cima, olhando todo aquele labirinto. E por vezes tomaram caminhos errados. Tanto que foram para Moabe. Contudo, mesmo com caminhos errados, irmãos, Deus, controlando toda a história, faz com que elas voltem e acertem o caminho. Deus corrige a rota. Não importa quantos caminhos tem dentro desse labirinto, Deus sabe exatamente o caminho que leva à saída. E esse caminho para nós é Cristo, irmãos. Você sabe por quê? Porque no final de tudo, Ele disse que enxugaria dos nossos olhos toda lágrima, irmãos. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, independente dos problemas e circunstâncias, independente quando nós erramos o caminho, nós entendemos que o Senhor tem sempre corrigido a rota. Porque estamos sempre pecando, estamos sempre falhando. E por vezes, nos desviando da rota. E o Senhor sempre corrige. Creia nessa noite, irmãos. Confie entendendo e aprendendo com a história de Ruth. No capítulo 2, que Ele é um Deus misericordioso e bom. É um Deus que, independente do que aconteça, Ele está sempre corrigindo a rota. Queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Tem uma canção de Frida Brigge, que é uma missionária sueca que veio para o Brasil, estava na Assembleia de Deus e ali ficou por muitos anos. E ainda com os seus olhos fechados, uma dessas canções de sua autoria diz: andas carregado e triste de dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem do teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti, Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida cheia de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Porque durante tantos momentos, Senhor, em nossas vidas, nós desviamos o nosso caminho, Senhor. Nós desviamos a rota. E, Senhor, por muito mais vezes, nós temos experimentado a Tua boa mão de misericórdia nos alcançando e corrigindo a nossa rota, Senhor. O Senhor tem dia após dia nos alcançado, Pai. E nos mostrado, Senhor, o caminho. E muitas vezes, Senhor, somos impenitentes, Pai. Persistimos, Senhor, em muitos erros. Sem compromisso, Senhor, com a Tua obra.
sem compromisso em orar, em ler a tua palavra. Coisas que parecem simples, Senhor, mas são aquilo que nos fortalece. É aquilo que o Senhor deixou para que nós possamos fazer dia após dia. Porque é a tua palavra que nos alimenta, Senhor Deus. E por isso, Senhor, talvez tomamos tantas atitudes erradas. E por isso o Senhor sempre precisa estar corrigindo a nossa rota, Pai. Porque o Senhor é um Deus bom e misericordioso, que sempre tem trago a tua providência até nós. Mas talvez também, Senhor, pessoas que ainda não te conhecem, que o Senhor ainda não é o Deus da vida delas, possam estar aqui nessa noite. Que o Senhor venha alcançar, Deus, com a tua mão forte. E que, Senhor, a tua palavra seja a regra de fé e vida, Senhor. Alcança, Senhor, porque só o Senhor pode alcançar corações. Essa obra é do teu Espírito, Pai. Por isso, Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Pai, por tamanha bondade e misericórdia que o Senhor tem nos alcançado, Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.